Dentro de um minutinho, né, o nosso estudo da noite do livro Os Mensageiros do André Luiz, né, estamos aqui iniciando esse estudo, né, queria lembrar, né, antes de começar, a gente vai falar no final também, né, que nós estamos iniciando a nossa campanha, né, de Natal, né, da festa de Natal, né, do Universo dos Sonhos, né, que é o evento de Natal que nós fazemos todos os anos para atender, né, as famílias acolhidas na Fraternidade Francisco de Assis, né, e também os internos do Lar na Luz Creche Bom Pastor, né, que são cerca de 50 internos, né, e a gente está aproveitando, né, agora esse mês de setembro para começar os apadrinhamentos, né? Nós temos aí mais de 500 pessoas para serem apadrinhadas, né? Entre assistidos, e tem um gato fazendo bagunça aqui atrás, né? Deixa eu até ver o que ele está fazendo aqui. Ah, meu Deus. Deixa o gato fazer bagunça, né? Então deixa o gato fazer bagunça. Ela comendo a meia de dinheiro. Então, gente, nós estamos falando do universo dos sonhos, né? Nós estamos com os apadrinhamentos, né? Começando. A gente está com cerca de 500 pessoas para serem apadrinhadas, né? O que é o apadrinhamento, né? É o valor que a gente pede para comprar o presente de Natal, né? Dessa pessoa, né? Que é uma vez só, tá, gente? Muita gente acha, todo mês? Não, uma vez só. Né? E para também fazer o evento, né? Que é a festa que a gente faz para eles no final do ano. Então a gente faz aí, já tem 17 anos que essa festa acontece, né, do Universo dos Sonhos. E esse ano nós estamos aí, né, com essa quantidade de gente para apadrinhar, né? Então quem quiser apadrinhar uma pessoa, duas, uma criança, um adulto, um idoso, né, a gente tem de todo tipo e de todo modo, né? Então a gente, né, cada apadrinhamento é R$40, né, que é o valor que a gente usa para comprar os presentes, né, de Natal dessa pessoa. Né? Normalmente a gente compra tudo junto para facilitar, né? Fica mais barato, né? Mas existe aí um cuidado muito grande entre o tipo de presente, ou seja, uma criança vai ganhar um brinquedo, um adulto vai ganhar uma roupa, né? Uma senhora vai ganhar alguma coisa que seja, né, que seja útil para ela, mas também que seja um presente, né? Então a gente tem muito cuidado aí, né? Por exemplo, se tem duas crianças na mesma casa, elas não vão ganhar o mesmo presente, né? Elas vão ganhar, um vai ganhar uma coisa, outro vai ganhar outra, até para elas poderem, né, aproveitar melhor. Então a gente está, né, nessa campanha, né? Quem quiser apadrinhar 1, 2, 3, 15, né? Me chama no privado, por favor, né? A gente manda o comprovante, a gente manda o nome da pessoa que foi apadrinhado. Se a pessoa quiser ir lá no dia lá da festa, lá participar, entregar o presente, a gente também, né, abre todo o espaço, tá? Então a gente manda todos os dados aí, né? A gente sempre divulga muito esse evento, né? Que é um evento assim que quem participa fica marcado, né? Por isso que chama de Universo dos Sonhos, né? Mas no final do estudo a gente fala mais um pouquinho, tá? Quem quiser, né? A gente também tem um Instagram, né? Que chama Universo.dos Sonhos, né? Tá? Quem quiser procurar vai achar, né? Tem uma logozinha lá de uma caixinha de presente, né? E nas redes sociais lá do Francisco de Assis também, né? Da casa que a gente coordena, também a gente tem informação, tá certo? Vamos lá para o estudo, né? E no final a gente volta a falar, né? Mais uma vez, quem quiser participar, quem quiser ajudar, quem quiser conhecer, quem quiser ir no dia, mesmo que não apadrinhe, pode ir também, mas a gente pede para avisar com antecedência para a gente poder se organizar, né? A gente precisa de gente para trabalhar, para ajudar, para fazer as atividades. Lá tem uma série de atividades, né, que a gente faz com as crianças, com as senhoras, né, com o pessoal da creche, né? Então a gente pede para o pessoal ir avisando a gente, tá? E o apadrinhamento ele vai até o dia 15 de outubro. Por que vai até o dia 15 de outubro se a festa é no Natal? Exatamente para a gente poder comprar os presentes antes, né? É mais barato, né? Porque umas táticas que a gente usa para poder conseguir, né, apadrinhar todo mundo, né? Porque se deixa para a última hora, tudo sobe de preço demais e aí o valor não dá para comprar os presentes. A gente já teve essa dificuldade, tá? Então a gente pede, né, que quem quiser apadrinhar, né, me chama no privado, né, que eu respondo, eu explico como é que é, a gente vai estar colocando nas redes sociais também, tá? Mas é uma festa muito, 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 muito linda, tá? Todo recurso que é angariado nessa festa, gente, vai tudo para os assistidos, tá? Em forma de presente, de festa, né? Então, assim, vai tudo para eles, tá? Não tem nenhum tipo de... Não sobra nada, vamos dizer assim. Muitas vezes até falta, mas não falta amor, tá? Só estou explicando aqui, né? Porque muitos companheiros estão
perguntando, né? E a gente já está no início, a gente vai estar falando disso aí constantemente, né? Porque nós temos muita gente para ser apadrinhado, muita criança, muito idoso, né? Muito interno da creche Bom Pastor. A gente fala creche, tá, gente? Mas é tudo adulto, tá? É porque eles entraram lá criança, tem uns lá que já são idosos, passaram a vida deles toda lá, né? Mas a gente também leva presente para eles, tá? Vai lá, a gente vai no dia de Natal normalmente, tá bom? Quem quiser conhecer, a gente explica depois. Mas vamos lá, né? Não assustem com o barulho aqui atrás, né? Tem uns gatos bagunceiros aqui, uns filhotes aqui, ó, né? Fazendo todo tipo de bagunça. Então não assusta não. Subiu um aqui do lado aqui, outro pro lado, não assusta não. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus, neste momento, que Ele possa nos abençoar os nossos propósitos de trabalhar na luz, no bem, de construir, de movimentar sonhos, que possamos, Senhor, aprender, crescer e, acima de tudo, buscar a vivência do Teu Evangelho. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecemos aos irmãos de luz que participam efetivamente desses trabalhos de amor. Pedimos, Senhor, que fique conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Né? Um gatinho correndo aqui do lado, aqui, né? Quem está no vídeo está vendo, né? É a Isis, né? Então vamos lá, né, pessoal? O capítulo 14, né? A gente vai lembrar que o André Luiz, né? Os primeiros capítulos, mas quase metade do livro, né? Ele passa conversando com os médiuns falidos, né? Lá no Ministério da Comunicação do Nosso Lar, né? E ele vai aprender uma série de coisas, ele vai pegar essas experiências de vida de cada um desses companheiros, alguns médiuns, dirigentes, né, pessoas envolvidas com o trabalho da mediunidade, né? E lembrar, né, gente, que o trabalho da mediunidade não é só fechar o olhinho e perceber o espírito, tá? Médium é todo aquele que se torna instrumento do amor onde quer que esteja, né? Então um bom médium será sempre o instrumento da espiritualidade, onde quer que ele esteja, né? Então ele pode ser um instrumento indireto ou um instrumento direto, isso não importa, porque a forma não importa, mas sim a essência. Então, muitos de nós somos convocados e chamados a sermos trabalhadores da espiritualidade, né, sem termos uma mediunidade ostensiva, né, enquanto que outros têm uma mediunidade ostensiva, e isso também não faz deles seres especiais, né? Como a gente vai ver aqui, a maioria aqui, né, da história aqui fracassou, mesmo tendo todos os recursos da mediunidade, todos os recursos, né, possíveis aí, os companheiros fracassam, não dão conta, né? E aqui o capítulo 14, né, eles retornam lá para o Aniceto, né, que é o coordenador, né, do estudo que eles estão fazendo, né, no Ministério da Comunicação. O capítulo 14 inicia com o título Preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer. Então eles, né, passam aquele tempo todo e durante a noite o Aniceto vai lá visitar o André Luiz e o Vicente. Amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo, lembra aquele espírito que fala lá no início, né? Essa entidade iluminada, recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Ou seja, o Telésforo pediu para o Aniceto fazer um trabalho no plano físico, né? Deve ser ajudar alguém, né? Com certeza, né? E esse trabalho duraria uma semana. E durante essa semana, né, o Aniceto vai levar o André Luiz e o Vicente com eles, né, enquanto ele faz o trabalho. Os dois de alguma forma ajudam, né, se precisar, apesar que ele dá conta de fazer sozinho, mas eles aprendem, né, tipo assim, ó, vou lá fazer o trabalho, vocês vêm comigo e aprendem durante uma semana, né? E aí o André Luiz, aqui é o André Luiz narrando pra gente, olha só: fiquei radiante, muitas vezes regressar ao ninho doméstico tornara a cidade em que desenvolver a tarefa última. Ele está falando do Rio de Janeiro, tá? Da cidade do Rio de Janeiro. E, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. O que o André Luiz está falando aqui? Que ele foi algumas vezes visitar a família dele, mas ele nunca foi no plano físico, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Que é mais próximo deles ali, para trabalhar. Né? Ele tinha ido algumas vezes para visitar a família, que ia ser a primeira vez que ele ia mesmo para fazer o bem, para trabalhar, né? De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nos quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los, efetivamente, na solução desejável.
Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Olha que interessante, né? O André Luiz aqui ele fala que quando ele ia visitar a família dele, ele via alguns companheiros passando dificuldades, né? Mas ele não se sentia seguro para ir lá ajudar, porque ele não sabia como, faltava para ele a técnica, né? Isso é muito interessante, porque quando alguém que a gente ama desencarna, né, a gente fica querendo que ele volte para poder resolver os nossos problemas, para ajudar a gente, né? O André Luiz, que ficou lá, né, lá no Ministério da Regeneração, né, que ficou lá no auxílio, lá tanto tempo trabalhando e aprendendo, né, quando ele vinha no plano físico, ele não se sentia preparado para ajudar, né, ele não sabia muito bem como ajudar. Né? Então, às vezes, a gente fica numa expectativa, né, de que alguns amigos espirituais voltem muito rápido, né, aquele pai, aquele irmão, né, e às vezes eles estão na mesma situação do André Luiz, eles podem até vir, mas eles não vão saber o que fazer, nem como fazer, né? E é interessante que o André Luiz tem a humildade de falar isso. Olha, eu fui lá, eu vi alguns amigos em necessidade, mas eu não sabia muito bem o que fazer, né? Deixando perceber que ouviram meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial. Então o André Luiz tinha pensado nisso, né? E o Aniceto pegou o pensamento dele e respondeu: olha só, você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente efeitos, sem ponderar nas origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Olha que interessante, né? Então o Aniceto fala que o André Luiz, a percepção dele era muito superficial, né? Tanto no campo da visão mesmo, né? Dos olhos, né? Espirituais e físicos, como também no entendimento das coisas, né? Então a espiritualidade, né, dá uma dica aqui pra gente. Eles não trabalham efeitos, eles trabalham causa. Então quando tem alguma coisa acontecendo na nossa vida e nós pedimos a ajuda da espiritualidade e os amigos espirituais vêm até nós, eles vão vir não para resolver aquilo que está nos incomodando, mas eles vão lá no fundo, na causa daquele problema, e vai ser naquilo ali que eles vão trabalhar para poder nos ajudar de maneira efetiva. Por isso que muitas vezes a gente não percebe as ações da espiritualidade a nosso favor, porque a gente quer que cesse alguma coisa que nos incomoda, né? E os amigos espirituais, eles querem resolver o nosso problema a longo prazo. E normalmente o que é a longo prazo não nos desperta muita atenção, né? A gente quer resolver agora o que está me incomodando aqui, né? Eu quero resolver um problema lá no trabalho, lá na escola, lá com meu marido, com a minha mulher, com meu filho, com meu irmão, com a minha mãe. Eu quero resolver isso, né? E aí quando a espiritualidade vem observar, né, aí abre-se uma janela, né? Isso é interessante, que eu lembro que alguns anos atrás, lá no Francisco, a gente estava enfrentando um caso, que eu acho que eu já até contei, mas é um caso muito emblemático para a gente poder entender como que é o auxílio da espiritualidade, né? Uma senhora procurou, né, a casa espírita em busca de ajuda, né? Uma mãe, né, se não me engano, ela tinha 5 filhos, 3 rapazes e 2 moças. E ela chega na casa espírita para conversar com a gente, e ela vem, né, aquela história famosa, muita violência doméstica, marido agressivo, violento, né? E os filhos também muito violentos, né? Os filhos homens, né? E ela dentro daquela casa, com as filhas, suportando a violência do marido, física, e dos filhos também, que estavam começando a bater nas filhas dela e nela, né? Os filhos mais velhos, ou seja, estavam seguindo a onda mental do pai, né? E brigando com o pai ao mesmo tempo, ou seja, um clima de discórdia muito grande. E várias vezes, né, ela foi até a casa lá, até a gente no Francisco de Assis, e ela chegava num estado que dava dó, contava a história, as meninas chorando, né, já eram adolescentes, assim, né, e aí a gente ia lá, fazia culto do evangelho lá na casa dela, e aí chegava lá fazer o culto, o marido dela extremamente agressivo, xingava a gente, brigava, né, e os filhos também batiam porta, aquela coisa muito, muito agressiva. E aí a gente ia lá, fazia 5, 6 cultos no lar, né, fazia reunião mediúnica para a família dela, para desobsessão. Passavam 2, 3, 4 meses, ela sumia, depois ela voltava de novo com o mesmo problema. E aí a gente voltava lá e fazia culto do evangelho no lar, e colocava o nome na reunião mediúnica e chorava junto com ela. E ela contava a história, né? E ela ia na reunião e ela conhecia muito doutrina espírita. É interessante que ela conhecia bastante, né? Ela ia na reunião mediúnica e ela sempre com o comportamento de quem exigia. Ela não pedia ajuda, ela exigia ajuda. Porque nós somos espíritas, nós temos que ajudar, nós temos que resolver o problema dela. A tal ponto, né, que um dia
ela virou pra gente lá na casa espírita, a gente, isso é um processo que durou aí anos, tentando ajudá-la de alguma forma, e a coisa não melhorava, muita violência, continuava a mesma situação. Ela muito dura, muito orgulhosa também, mas muito sofrida, Ela virou pra gente na casa espírita e falou assim: vocês podiam fazer um negócio pra me ajudar. Vocês juntaram vocês aí, cada dia da semana, um de vocês ir dormir lá em casa com a gente pra ajudar a gente a proteger. Olha só o que ela queria, que a gente para, Mas ela falou assim: mas a gente não pode fazer isso. Não, vocês organizarem a casa inteira, vocês conseguem fazer isso. Olha o que ela queria que a gente fizesse. Queria que a gente reunisse, uns 20 lá da casa espírita, e cada dia da semana um de nós fosse lá para dormir, para poder enfrentar o marido dela dentro da casa dela, para o marido dela não bater nela e os filhos dela. Ou seja, ela queria transferir para a gente da casa espírita, essa responsabilidade. Ela queria que a gente fosse lá assumir a vida dela junto com ela, para poder resolver. E isso é impossível de se fazer, gente? A gente não tem como ir lá para casa dos outros, morar com eles lá igual ela queria. Ela queria mesmo que a gente fosse para lá, ficar com ela lá dentro da casa dela, E aí, e a gente ficou numa situação muito complicada, porque a gente tinha muita dó dela, um sentimento de pena muito grande ali, via o sofrimento dela, que não era brinquedo, não é mesmo, Mas a gente não tinha como fazer o que ela queria, não tinha como a gente largar a nossa vida para viver a vida dela. O que ela queria era isso, que a gente, juntasse com ela para ficar, sei lá, tipo assim, a casa adotasse ela. Da outra vez ela perguntou se ela não podia mudar para dentro da casa espírita com a família dela, e morar lá dentro do Francisco de Assis. Eu falei assim: gente, não tem como, impossível de fazer uma coisa dessa, mas de cada um, não temos espaço, não tem como, E aí, eu lembro que isso foi uma situação muito, muito triste, e várias reuniões mediúnicas. Aí teve uma reunião mediúnica, depois disso tudo, ela deu uma afastada, ficou com raiva da gente, E aí teve uma reunião mediúnica que o companheiro espiritual manifestou, acho que era até o Lucas, E aí eu perguntei para ele, falei: Lucas, o negócio é o seguinte, Perguntei a gente perguntou na reunião, o que acontece com essa família dessa dona? Nós fazemos de tudo aqui e o negócio não melhora, o que é aquilo ali? Não tem jeito de ajudar eles, não? Aí o Lucas parou, falou assim: olha, o que vocês veem como falta de ajuda, nós vemos como resgate em progresso. Aí eu falei assim: mas como é que é isso? Falei: o que é isso? A situação dela e da família dela é uma situação de resgate coletivo. São espíritos extremamente difíceis, agressivos e violentos, que reencarnaram juntos e que não se suportam. E ela, na última encarnação, ela era uma senhora muito poderosa, muito rica, e que era acostumada a todo mundo servi-la. E o comportamento dela fez com que os filhos dela na encarnação passada se transformassem em verdadeiros déspotas. Porque tudo que eles faziam de errado, a mamãe poderosa ia lá e impedia. O dinheiro, o poder dela, E aí eles reencarnaram nessa condição, de uma pobreza quase que extrema. E ela reencarnou como uma figura materna de novo, E ela é massacrada pela família, que exige dela o que ela era no passado, inconscientemente. Eles queriam que ela fizesse, acontecesse, E ela também revoltada com a situação, porque a pobreza, a dificuldade financeira a agride demais também, E então eles estão ali, naquela situação. Aí o amigo perguntou assim: mas o que a gente faz? Vocês têm que aliviar. Ajudem no que vocês puderem, mas não acreditem que vocês têm que assumir a vida deles. Eles passarem pela prova que eles estão passando, já é o processo de cura. Eles estão na parte do remédio amargo. Se eles conseguirem conviver, quanto mais tempo eles conseguirem conviver, mais eles vão burilando os sentimentos, apesar de todas as dificuldades, vai ser bom para eles. Ou seja, a solução delas, segundo a espiritualidade, já estava em curso. Aquilo ali era a solução. A vida deles em conjunto, não a briga, porque a briga é a consequência do que eles eram enquanto indivíduos, cada um. Mas eles estarem juntos ali convivendo era exatamente o que eles precisavam para crescer espiritualmente. Mas isso é um processo da encarnação inteira. Entendeu? Aí na próxima já vem mais equilibrado, menos conturbado, menos agressividade, Mas como é que você fala isso para a pessoa? A pessoa quer uma solução imediata, ela quer resolver ontem, ela não quer resolver daqui 200 anos, Então a gente vai entender, aí entra a questão que o Aniceto está falando para o André Luiz, a que ter visão. Para você ajudar de verdade alguém, você tem que entender a história daquela pessoa, Você pode dar o auxílio de primeiro momento, que é o consolo,
né? Você vai lá, você abraça, você chora junto, você tira a camisa, você dá um pedaço de pão, você paga uma conta, você dá ali o consolo. Isso é consolo, gente. O auxílio verdadeiro transformador, ele demanda conhecimento daquilo que está acontecendo. Né? E por isso que muitas vezes a espiritualidade ela confia na gente para a gente fazer o serviço de consolo. Né? Por quê? Porque a gente vai consolar, a gente vai abraçar, vem cá, né? Vai conversar, vai escutar, né? Mas o trabalho espiritual, né? a real mudança é um processo lento e gradual, que depende de uma série de fatores que muitas vezes a gente aqui encarnado não percebe. Então, né, tem uma frase que o Liel sempre fala, que fala assim, ó, nós estamos aqui para acender esperança. Né? A gente tem que lembrar sempre disso. Vamos acender esperança, vamos consolar, vamos ajudar, vamos explicar o que a gente puder. Né? Mas o trabalho verdadeiro de cura é um trabalho reservado ao Cristo e ao tempo. Por isso que às vezes a doutrina espírita não faz muito sucesso com as pessoas, porque as pessoas querem resultado imediato. Né? As pessoas querem resolver um passado criminoso aí de 20 encarnação, enforcando e matando os outros, em 15 minutos de conversa. Não vai. É um processo, é uma construção, é um refazer. Né? Então, se desmancha um prédio de 10 andares, você não faz ele em 15 minutos. Né? Lembra Jesus falando? Né? Jesus edifica o templo em 3 dias. A gente ainda vai precisar, né, de massa, concreto e cimento. E suor. Né? Então, vamos lá. Continuando. Né? Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, que recebam semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus que lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetre-se na grandeza desse dom sublime. Ou seja, eles iam fazer uma espécie de uma magnetização nos olhos espirituais do André Luiz, do Vicente, para eles poderem enxergar muito mais do que eles enxergam. Né? Porque até o momento ali, o André Luiz e o Vicente enxergam o que a gente enxerga aqui, igualzinho. Né? Então lá eles vão fazer um trabalho na visão deles para eles poderem enxergar igual os espíritos de luz enxergam. Tá? Lembrando que isso é uma concessão, ou seja, não é conquista deles. Tá? Existem espíritos que conseguem isso por conquista espiritual. O cara evolui e chega nisso. Outros, né, o Vicente vai lá e vai, né, avalizar, fala, não, dá uma melhorada na visão deles aí para eles poderem trabalhar para Jesus, né, que é o que ia acontecer. Né? Sobretudo, envie desculpa, a maternidade eterna, a majestade eterna, um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzir-os a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui. Olha só, não se pode abusar da oração. Segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos. Olha que interessante, né? A gente fala que muita gente faz prece por capricho. Né? Olha só. Suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Olha só, a gente pede a Deus que Ele facilite as coisas que vai piorar pra gente. Né? Porque a gente quer uma facilidade que vai evitar, né, que a gente cresça espiritualmente, que a gente se transforme. Você vê os gatos brigando, tá, gente? Vocês estão ficando muito estressados, vocês dois aí, viu? Né? Os gatinhos brigando, os filhotes aqui achando que são grandes aqui. Né? Vem cá. Isso aqui é o sinal mediúnico do gato aqui, ó. Tá vendo o rabinho da Isa? O gato, quando fica com o rabinho assim, é porque eles estão percebendo espírito e estão com medo. Né? Deve ser o Lucas aqui, ó. Não pode ficar calminho aqui, viu, Isis? Fica aqui comigo que você vai ficar bem. Né? Não sabe ainda perceber, né? A outra já reconhecia. Né? Então, assim, às vezes os animaizinhos ficam com medo, tá? Você pode ver o gato tá com o rabo arrepiado, ou tem alguma coisa física que está incomodando ele, né? Ele está com medo de alguma coisa, ou tem espírito por perto. Eu digo para vocês aí, né? Você não acha também? Então tá. Mas você vai ficar aqui comigo, você vai lá brigar com seu irmão. Fica aqui no colinho. Então continua, né? Ele falando da prece, né? Que a gente usa a prece para fugir de compromisso, que Deus alivie aquilo que é bom para o nosso crescimento espiritual, né, Isis? Né? Então vamos lá, aqui ó. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos desígnios superiores.
Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, né, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas da vida, e novas luzes lhe abrilhantam o caminho. Olha que interessante. Então aqui ele está falando um pouquinho sobre prece. Então ele fala que a prece é um verdadeiro contrato de amor com a espiritualidade maior. Então quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos nos comprometendo com o mundo maior, nos comprometendo a sermos instrumentos da espiritualidade maior, como se a gente estivesse fazendo uma aliança mental. Por daí a importância que nós precisamos dar aos trabalhos, e a prece. Pode falar, Betinho, pode falar. Tá sem som. Pronto, agora estou com som. Eu achei tão interessante esse pedaço, até estudei hoje com, acho que é Orson e Américo. São dois senhores que comentam capítulo a capítulo do Mensageiros. E eles enfatizam exatamente isso, o poder da oração. Que não é só do André Luiz, como espírito, rezando para as entidades de vida, mas que nós deveríamos rezar igualmente e não repetir Pai Nosso está no céu mecanicamente. A gente realmente rezar com o coração, pedir com aquele amor que aí sim, aquilo chega. E você é iluminado e consolado. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Porque o que acontece? Ele está falando aqui da prece num nível superior. Porque nós estamos acostumados a fazer prece como um menino pequeno pedindo bala para a mãe. Como um menino chorão que quer que a mãe vai lá resolver os problemas dele. E a mamãe vem e pega a gente no colo. Mas a nossa relação com o Pai Celestial, que é uma relação de amor, porque o Pai é amor, é o que? É uma relação também de responsabilidade. À medida que a gente cresce espiritualmente, a gente começa a entender os compromissos que a gente assumiu diante da vida maior, diante de Deus, e isso é muito interessante para a nossa melhora também, para o nosso crescimento. A gente vai entender a nossa relação, vamos dizer assim, com o sagrado, com o divino, num outro nível. A gente vai entender a nossa relação aí com o Todo-Poderoso, como diria, em um outro nível de atitude, um outro nível de ação, porque assim a prece vai se tornar para a gente um meio de ligação com as esferas do mundo maior, que é uma coisa muito, muito interessante da gente poder refletir sobre isso. E o Aniceto, ele explicando isso para o André Luiz, ele está abrindo ali a percepção do André Luiz com uma série de situações. Olha que interessante, o André Luiz, às vezes, ele não vai perceber, talvez, a primeiro momento, quão importante é essa postura. Ele vai lá receber lá uma ajuda espiritual lá para ele poder melhorar a percepção dele, mas olha que interessante, à medida que ele vai crescer nessa percepção, ele vai se tornar o quê? Responsável. Aquilo que a gente recebe se torna em responsabilidade. Então conhecimento se torna responsabilidade, responsabilidade se torna liberdade. Lembra lá da pirâmide do Liel, Então, que é conhecimento, você vai ser livre. Mas se você for livre, você vai ser responsável. O André Luiz, com a visão dilatada, ele vai ter mais conhecimento, ele vai ter mais liberdade de perceber as coisas. Mas da mesma forma, isso vai trazer para ele um novo nível de responsabilidade. Porque a partir de agora, com esse olhar que vai perceber um pouco a mais, ele vai ter condições de fazer o bem, e de ser responsabilizado quando não o fizer. Olha que interessante, Então a tendência é que as coisas vão se melhorando, se aprimorando, vão se desenvolvendo aí, no nível aí dos valores, das relações uns com os outros. Ele continua aqui, ó. Pera aí. Então, onde que eu parei? Aqui, ó. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. O André ficou até assim, Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral.
Nosso repouso noturno foi brevíssimo, eles ficavam ansiosos, né? Aguardamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles, e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial, e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica. Olha que interessante, né? Então a prece dele, né, era mais um compromisso de trabalho, né, do que um ato de súplica. O André Luiz estava mais, né, vinculado ali no compromisso do trabalho no bem, né, com a espiritualidade, né, do que no ato de súplica em si. Ele estava se comprometendo com o mais alto, né, através ali das forças do amor, da luz ali do bem, né? Que interessante. Olha só, né? Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade de sair. Então eles saíram, tipo assim, né? Acabou o procedimento, né? A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos de visão e audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperávamos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ou seja, de primeiro eles não viram diferença nenhuma, né? Ansioso, aguardei o instante apresado. Então eles marcaram, né, depois daquele procedimento, que meio-dia eles iam sair do nosso lar para vir para o plano físico para poder começar a trabalhar. Não nos ausentamos do nosso lar como viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes de matalotagem da palavra né? Matalotagem, isso deve ser mala, né? Bagagem, né? Na linguagem da década de 40 do século passado, né? Matalotagens, meu Deus do céu, nem sei o que seja, né? Imagino que seja isso, né? Aqui, disse Aniceto, brincando jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimento e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Neste instante, nosso orientador fez mais algumas recomendações, designou colegas para a chefia das turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço. Olha só, então continua aqui, ó, né? Estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia. Voltaria à colônia diariamente em algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, no serviço da própria. Para ele é fácil, né? Para pedir luz e vai lá e volta, o que quer, né? Em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se toda semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos pusermos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem de vocês será diferente. Creio que estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades para os nossos trabalhos e trânsito para os irmãos esclarecidos à véspera da reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos tão grandes, e os círculos físicos, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos. Por aqui, obstáculos espirituais. Eles iam, né, normalmente eles iam direto, sem perceber, né? Mas aí agora eles iam passar por todo o caminho entre o plano espiritual onde o nosso lar estava, na região do plano espiritual, até chegando no plano físico, né? As vias de comunicação normal destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se entregam a tarefas dessa rotina precisam de livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento. Ele está falando assim, os espíritos que vão reencarnar, né, tem um caminho mais rápido que eles vão direto. Eles não passam pelas regiões tenebrosas do umbral que separam o nosso lado do plano físico, né? Há que evitar. Nós, porém, seguimos numa
expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Eles iriam a pé, né, do nosso lar até no plano físico, passando pelas regiões inferiores. Identificando a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, né, onde o rio está mais próximo, e há passagens diversas, através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, em parte, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem. Tá? Para quem está chegando, gente, nós estamos estudando os Mensageiros, capítulo 14, tá bom? Em razão do poder espiritual que se achava revestido, né? Vicente e eu não dispunhamos dessa expressão vibratória e éramos vulgares quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Vulgar, aqui que eles falam, é comum, tá, gente? Ou seja, eles não poderiam, né, ir do plano fixo espiritual imediatamente pelo poder da mente deles, eles tinham que ir andando mesmo, né? Permanecias muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente, como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não se vacilava em fazer-se igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando nessa lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Ou seja, agora eles vão passar, né? O próximo capítulo, né, vai ser a viagem deles pelas zonas inferiores para chegar no plano físico, né? Que tem uma série de aprendizados interessantíssimos ali para a gente. Né? Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Né? Em resumo, né, nesse capítulo nós vamos ver o Aniceto tratando aí desses temas, né, de espiritualidade, né, e de entendimento espiritual, né, abrindo a nossa visão por que é a prece, por que é o compromisso, né, e trazendo para a gente, né, mais uma vez a ideia da responsabilidade na medida do que a gente aprende. Né? Quando Jesus fala para a gente: conhecereis a verdade, ela vos libertará, exatamente nesse sentido, que à medida que a gente conhece, nós seremos livres. Conhecimento é a maior força da liberdade que existe. Né? Pessoal, nós estamos chegando no final do estudo. Né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, né, fique à vontade. Né? Enquanto ninguém fala nada, né, a gente lembra todo mundo que nós estamos aí na nossa campanha da Festa do Universo dos Sonhos, que é a nossa festa de Natal. Né? Nós estamos apadrinhando aí entre crianças, senhoras, internos da creche Bom Pastor, né, que são pessoas com os mais variados transtornos mentais, né? Cerca de 500 pessoas, e a gente está convidando quem quiser nos ajudar, sendo padrinho de uma dessas pessoas, ou de duas, ou de 10, ou de todas, né, quem quiser, né, a participar conosco. Né? Cada pessoa, cada padrinhamento é R$40, né? Quem quiser participar, né? A gente está pedindo aí ajuda para fazer essa festa de Natal, né? Dinheiro que é usado totalmente para a compra do presente de Natal desse companheiro, dessa companheira, dessa criança, né? Desse interno da creche, e para fazer a festa que a gente faz para eles todos os anos. Né? Quem quiser conhecer mais, entra no Instagram, né? Universo dos Sonhos, né? Lá no Instagram. Na página do Facebook também, Universo dos Sonhos, é só abrir lá, vocês vão ver as nossas últimas festas. Cada ano a gente faz uma. Né? Nos últimos 2 anos a gente não teve a festa por causa da questão da pandemia, né? Mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer a festa de novo, né? Se a gente conseguir arrecadar o suficiente para fazer. Senão vai ser só o presente, né? Que aí a gente rateia o que a gente arrecada e divide entre todo mundo, tá bom? Pessoal, quem quiser, né, conhecer, saber, por favor, me chame separado, pode me chamar a hora que for. Se eu demorar aí para responder, não quer dizer que eu não vou responder não, porque às vezes, né, a gente está no trabalho, coisa assim, né? Mas a gente tem um prazer muito grande, né? A gente vai começar a fazer umas postagens semanais aí, diárias às vezes, falando dessa festividade, né, que a gente faz lá no Francisco de Assis, né? Normalmente a gente vai para uma escola, para um espaço aberto, né, para poder participar, para ter mais gente, né? Porque 500 pessoas não é brinquedo, não cabe na casa espírita, né? Infelizmente, não fosse assim pequenininho, né? Mas é isso, tá, gente? A gente agradece aí a participação, a atenção, a boa vontade, né? A gente pede aí quem puder nos ajudar aí com apadrinhamento, né? Para nos procurar, tá? A gente pede aí para evitar divulgar enquanto a gente tiver o material oficial, né, da divulgação, para poder passar pro pessoal, né? A gente vai passar e quem quiser redivulgar, fica à vontade, né? A gente vai começar essa divulgação, espero que até amanhã ou ainda hoje, tá?
No mais, né, vamos fazer a nossa prece, lembrando, né, que amanhã a gente tem o nosso estudo de Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Tá lá no finalzinho, né? Depois que a gente terminar, a gente vai escolher o outro aí, juntos aí, tá bom? Deus nosso Pai, Jesus amigo e mestre, te agradecemos pela oportunidade que recebemos, pelo estudo, pelo amor, pela luz. Te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso coração, abençoe o nosso país, a pátria do Evangelho, né, onde o seu amor se faz, para que possamos aprender as melhores lições de paz, serenidade e afeto. Dá-nos, Senhor, a força para servir, a capacidade de consolar, silenciando em nosso coração todo julgamento, todo egoísmo. Ajuda-nos a caminhar e permite que possamos estar junto a Ti, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, nós agradecemos muito aí pela ajuda, pela boa vontade, pelo carinho, né, e pedimos aí a Jesus que nos abençoe a todos. Até amanhã, né, se Deus quiser e permitir, né, 8 horas aí com o estudo de Evangelho. Tá? Muita paz, muito amor. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.